Nós vamos falar hoje sobre Salmos 31, e Salmos 31 fala sobre clamores. Eu quero dizer algo também sobre uma pessoa. Fica de pé. Você. Eu amo sua vida. E todas as vezes que você sentir no coração que você não é amado, que talvez você está sozinho, você vai ter o meu telefone, você vai me ligar. Eu vou aonde você estiver e eu vou ministrar isso na sua vida. Porque esse sentimento muitas vezes aflora nas decepções, e a gente muitas vezes começa a caminhar em alguns lugares, e a gente tenta buscar a resposta onde só existe em Deus. Então eu quero que você tenha pelo menos uma convicção. Se em algum momento da sua vida você fala assim, eu estou sozinho, você vai lembrar, tem um doido que falou que me ama, e eu vou ligar, cobrar para ele, mas eu vou ligar, porque eu quero que ele prove isso no momento de dificuldade da minha vida. Tá bom? É muito importante. Então assim, gente, o que acontece em Salmos 31, não sei se vai projetar, é que existem clamores de hoje que a gente só vai ser respondido em alguns anos. O caderno da Dani ali, ela talvez falou assim, é muito pequeno o que eu tinha que contar. Não, não é. Sabe, porque eu imagino o céu quando Deus está ali olhando de cima com os anjos, e a gente começa a escrever aquilo que Deus Jesus e os anjos, e Deus começa a falar assim, olha, eu acho que Deus olha para Jesus e fala assim, lê isso aqui em voz alta aqui para os anjos ouvirem. E aí ele vai ler, e aí eles vão rir, porque fala assim, olha o que a Dani acabou de escrever lá embaixo. Tudo que você escreveu e sua amiga escreveu já está escrito nos céus. O que a gente faz é confirmar o que Deus pode fazer na nossa vida. Deus, ele sempre vai fazer coisas infinitamente mais. Vocês que são visitantes, a vinda de vocês aqui, mesmo por um convite, não é por acaso. A gente tem que entender que todo dia é a única oportunidade que nós temos de reconstrução e construção. Existe uma menina, na verdade, eu não sei nem o nome dela. Lá no acampamento, depois das ministrações, algumas pessoas foram me abraçar. Já tinha acabado o culto e eu perguntei para ela assim, e aí, o que você está achando do acampamento? Ela falou assim, olha, eu tomei uma decisão, eu vou escrever a minha história. Aí eu perguntei para ela assim, mas quantos anos você tem? Ela falou assim, em janeiro eu faço 17. Eu falei, deixa eu te contar algo. A sua história já vem sendo escrita há 16 anos. O que você pode fazer na saída desse acampamento a partir de hoje é corrigir algumas coisas da história que você acha que está indo por um caminho triste, por um caminho frustrante, mas escrever você não começa agora. A partir do nosso nascimento, um livro já é aberto, e a primeira capa é o nosso nome. Dali para frente é o que nós vamos escrever até o último dia da nossa vida. Depois do acampamento a gente tem que fazer algumas escolhas, permanecer naquilo que a gente já acredita e está bom, mudar aquilo que nos frustra, ou simplesmente baixar a última página e falar assim, para mim é até aqui. Nós precisamos entender como cristãos, que a decisão de escrita vai nos exigir algumas coisas que vai nos confrontar no imediatismo. Em Salmos 31, põe lá para a gente. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me... Nossa, com essa luz aqui não dá, deixa eu ler por aqui que é... Porque aqui dá, ó. Reerguesses e me deixasses que os meus inimigos não... Nossa, gente, eu não estou conseguindo enxergar. Peraí, vou ler daqui que eu não tô... eu vou ler na minha Bíblia, peraí. Eu não estou enxergando. É porque é branca. Não. Vou ler aqui, ó, aqui dá. Aguenta aí, vamos por aqui. A gente precisa criar costume com essas lâmpadas aí, que essas lâmpadas são para gravação e é bênção. Eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me levantasses e não permitisses que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Aqui é algo que a gente precisa entender, que a gente precisa orar nos momentos bons. Escute algo, nós saímos cheios do acampamento. Só que a gente está partindo por um momento, e eu acho que é um dos momentos mais preocupantes do ano, que é dezembro. Começa as férias, começa os compromissos de viagem com família, alinhar Natal,
E aí a gente começa a não fazer a nossa célula, que a gente tem que desmarcar por causa de viagens. A gente começa a mudar e alterar as nossas escalas de músico, porque afinal eu tenho um compromisso com a minha família, eu vou sair e vou passar o Natal fora. E aí a gente começa a ir por um caminho de esfriamento natural, ir para Natal, estar com a família, isso não é problema. O problema é que quando isso toma um lugar, que é o lugar de Deus. A célula não precisa parar porque a gente vai estar em outro lugar. Eu já cheguei a fazer célula com um casal de amigos que eles são da Itália hoje, né? Infelizmente a gente não conseguiu continuar com a célula com eles, até porque eles não deram espaço para a gente continuar. Mas hoje com as redes sociais nós alcançamos o mundo. Então toma cuidado. Primeira coisa que eu quero orientar é toma cuidado. Nós estamos cheios, né? Então o acampamento ainda nos traz muitas lembranças, muitas palavras que ainda remoem, outras a gente já colocou em prática dentro da semana. A gente viu o pastor Hildo fez algumas postagens depois nas redes dele, a gente percebe isso. Só que existem alguns clamores de hoje que só vai tornar real na nossa vida daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. O que a gente precisa aprender quando a gente vê sobre esses salmos? É que a gente não pode parar de pedir para Deus, Deus, continue cuidando da minha saúde enquanto eu estou enquanto a minha saúde está boa. Porque a gente normalmente, fui ali no fundo falar para o pessoal, eu falei, gente, vamos lá para frente. Tinha um menino que estava mal, com a pressão baixa. E aí eu perguntei, já oraram por você? Ele falou, já oraram. E nós cremos na cura e com certeza ele já foi curado em nome de Jesus. Mas a questão da saúde, a gente não precisa orar só quando ela falta. A gente precisa pedir para Deus, Deus me protege disso. Continua, Senhor Jesus, me enchendo de saúde. Continua, Senhor Jesus, me ajudando a evangelizar. Continua, Senhor Jesus, a arder no meu coração, dentro do meu trabalho. Porque o que acontece é o seguinte, quando você implanta algumas coisas muito afloradas, igual o desafio da Dani, ela vai ser muito mais confrontada do que realizada numa decisão dessa. Naturalmente falando, vai vir pessoas que talvez a hora que vê esse primeiro caderno vai zoar. Pode ser que a própria menina no meio do caminho ela desista e ela pare no meio do caminho. E o que a gente precisa entender é que quando nós estamos bem, a gente precisa permanecer agradecendo. Permanecer, Deus, continua me mantendo saudável. Continua me mantendo forte na fé. Continua me mantendo forte na minha célula. A gente não pode pedir para Deus, Deus me ajuda a voltar. A gente precisa pedir para Deus, Deus me ajuda a permanecer. Porque eu acredito que o cair muitas vezes é por falta de posicionamento nosso. Se a gente parar para pensar sobre o filho pródigo, não descreve muito sobre antes dele tomar a decisão de sair fora. Mas com certeza ele teve uma vida boa. E muitas vezes acostumar com a vida boa faz com que a gente queira conhecer caminhos obscuros. A gente é igual emprego. Você está bem no emprego, você está tranquilão no emprego, mas aí você descobre que um outro amigo seu está na mesma área, numa outra empresa, e ele falou, olha, quer que eu te indico lá paga um pouco mais. E aí você, por causa de algo que uma pessoa está vivendo, você esquece do que Deus fez na sua vida e pôs você em um lugar, te plantou ali, e aí você quer tirar você todo com raiz e tudo, por uma amizade, falou, eu vou ali então, deixa eu tentar isso. Você já está ali. Não estou falando que Deus não tem o melhor para nós, mas eu quero que vocês entendam, e um dia eu quero falar algo sobre isso, mas nunca é sobre dinheiro. Todas as pessoas que focarem em dinheiro, jamais vai ser próspero. Todas as pessoas. Porque prosperidade é aquilo que eu só administro, eu não conquisto. É muito interessante porque prosperidade é administrar o que Deus deixa eu viver. E aí nessa prosperidade e obediência, a riqueza se torna consequência. Porque aí o dinheiro, fala, olha, com dinheiro ou sem dinheiro, eu sei abençoar aquela pessoa. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu sei chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você jamais na sua vida vai ter esse mesmo sentimento que você é sozinho. E aí é um desafio, porque se esse menino me ligar 4 horas da manhã, eu vou ter que cumprir essa palavra. Prosperidade é isso. E a gente precisa entender que as nossas construções, o que acontece muitas vezes nós como jovens, e nesses salmos diz, nós desistimos porque Deus não responde.
E a gente muitas vezes cria algumas situações para Deus, e a gente acha que tudo que a gente pedir para Deus vai ser para agora. Não vai. Meu filho esses dias falou para mim, eu não lembro o que ele falou. Eu lembro, assim, o Instagram. Miguel é louco para montar o Instagram, ter o Instagram dele. E aí, não sei quem não sabe, e eu até convido aí a fazer uma propaganda. Nós temos o Instagram da família agora, porque a Tati não é muito das redes sociais, e eu estou incluindo ela nas redes sociais. Então é Vasconcelos, Família Vasconcelos Família, alguma coisa assim, depois eu passo. Porque aí o que acontece? Ali nós vamos postar as coisas da família. Então se meu filho quer colocar alguma coisa, filho, faz o seu vídeo, eu vou pôr lá. E eu vou administrar, tá no meu nome. E aí ele falou assim, pai, mas tem amigos que tem. Eu falei assim, então tá, Miguel, qual que é a idade para ter um Instagram? Você cumpre essa regra? Ele falou, não. Eu falei, então tá bom, pega o carro agora, o pai tá querendo comer um pão, eu e a mamãe quer um pão. Pega o carro do papai que tá lá na garagem e busca pão pro pai. Ele falou, pai, mas eu não tenho carta. Eu falei, o carro tá na garagem. Se você tivesse 18 anos e habilitado, o carro é nosso, você podia usar. As redes sociais é a mesma coisa. Talvez você até tenha algo que você quer. Tá fácil namorar. Gente, namorar é fácil. Mas se você não tem os requisitos para isso, e muitas vezes antes da gente olhar o requisito que a gente espera do outro, a gente precisa olhar o requisito que a gente quer de nós. Eu aprendi uma coisa: para casar a gente precisa tirar a menina da casa dos pais, sabendo que é o seguinte, eu não preciso dar mais do que ela tem, mas eu nunca posso tirar ela da casa dos pais para ter menos do que ela já tem. Então, homem, se você quer isso, vai trabalhar, vai estudar para você dar uma vida no mínimo do que ela já recebe. É muito injusto você tirar ela da casa dos pais, onde ela tem o mínimo de conforto, para você chegar e falar assim, vamos começar do zero. Não existe. Nada começa do zero. Então a gente muitas vezes para de orar, para de pedir, para com o caderno, deixa de acreditar que as pessoas nos amam, porque a gente está orando e a gente acha que a oração é algo que a gente pede no aplicativo e o motoboy vai buzinar na porta da tua casa. Em 40 minutos você consegue monitorar aonde Deus colocou. Deus já preparou a minha oração. O anjo motoboy já saiu. Não funciona assim. Deus jamais vai entregar algo para a gente precipitado, para que Ele nos torne uma pessoa não pronta. Os propósitos de Deus e as promessas de Deus, elas já são nossas. A Bíblia diz que nós seríamos as pessoas mais ricas, porque nós somos filhos do dono do ouro e da prata. E por que tanta gente morre na miséria? Um dia me fizeram essa pergunta. Por que tanta gente morre na miséria se nós somos filhos do Deus, dono do ouro e da prata? Porque, primeira coisa, a pessoa que morre na miséria, é interessante porque assim, o meu filho, ele pode desacreditar do meu amor. E falar, olha, para mim não funciona o jeito que meu pai quer ser como pai. E essas pessoas que morrem na miséria, eu não estou falando nem de grana, eu estou falando exatamente, muitas vezes até negar, vou sair porque não acredito mais que Deus pode fazer, e você tira essa história dentro de você, é porque você não se afiliou. Não é questão de Deus, é questão de nós. A gente vê como que a gente é impactado num acampamento daquele. A gente que estava montando desesperado, vai dar certo, quem vai estar e quem não vai estar. Mas aí a gente vai no acampamento e a gente senta nas primeiras cadeiras. A gente não é chamado para correr e dançar. A gente no apelo, a gente falta atropelar e o nego sobe um na cabeça do outro. Por que isso não é constante depois na igreja? Por que a gente vive de momentos e a gente não torna momentos uma vida? Não dá para ser assim. Não dá para todo acampamento a gente saber que, olha, pode fazer acampamento que não vai precisar chamar lá na frente. Pode fazer acampamento que não vai precisar a gente fazer fila e correr e rodar até acabar a gasolina. E aí você vai rodando. Não vai faltar gente na escala, não vai faltar gente para ajudar, para passar um rodo, para arrumar a logística, lavar o banheiro do acampamento. E por que quando é o nosso culto? É difícil a gente ter alguém que fala, olha, a gente olha e fala, nossa, já começou as cadeiras, a gente não pediu. Sabe, gente, a gente precisa derrubar as vergonhas que nós temos dentro da igreja. O que precisa nos inibir é da porta para fora. O mundo, sim, a gente tem que sentar na última cadeira e falar assim, deixa eu ver quem vai se arrebentar.
Porque daí eu, pelo menos, até chegar a minha vez, eu já vou corrigindo para não repetir. Mas lá no mundo, se tiver que candidatar, ó, quem quer correr o risco primeiro? Você vai... Porque você se garante demais. Nós nos garantimos demais. Gente, eu vou fazer 40 anos o ano que vem. E eu não falo essa palavra para ferir ninguém. Eu falo essa palavra para poder ajudar vocês a não cair onde eu caí. Eu tive a oportunidade, sim, de ouvir tudo isso que eu estou falando por muitas vezes, mas eu não quis ouvir. E o meu maior desespero hoje é de alguma forma conseguir transmitir essa mensagem sempre para alguém. Seja sentado numa calçada, sendo indo na minha casa. Eu amo fazer, ser convidado para comer e convidar para comer. Eu gosto demais. Um tempo de mesa assim para mim é muito legal. E a gente tem aprendido isso e a gente vai fazer muito disso. Agora deixa eu falar algo para vocês. Nós estamos cheios. Um acampamento onde nós fomos abastecidos. E nós não podemos deixar de viver aquilo, tornar aquilo constante na nossa vida. Lá a gente era um pouco controlado com barulho. E aqui a gente pode fazer barulho e não consegue. Falo de mim. Gente, é constrangedor, mas é também motivador. Chegar a Dani aqui e falar assim, vamos, Tiago. Sabe? Não tem problema você ter vergonha. Mas esteja pronto para a hora que alguém for usado para Deus, para te movimentar. Você não ficar mula empacada. Eu aqui fui, passei uma vergonha, então queria mais. Aí no final eu falei assim, não, agora eu vou arrebentar. O último passo é meu, eu que mandei aqui, não foi? Eu falei, não posso perder. Da Dani pelo menos 1-1. Eu pelo menos empatar. Então Deus vai sempre mandar gente pra gente. Então, primeira coisa que eu quero incentivar vocês, que vocês derrubem essa timidez. Vamos ser ousados e usados. Amém? Você está clamando agora, contando com agora, mas terá coisas na sua vida que não vão acontecer no momento que você espera. Então, e o que a gente faz? Nos dias bons precisamos fazer o que eu falei, declarar palavras. Nós percebemos que foi só acabar a questão da eleição, começou o burburo da pandemia. Aí os hospitais voltaram de novo a ter gente nos hospitais. Aí agora é porque fulano não tomou todas as doses. Gente, eu vou dizer algo para vocês. Essa só vai ser mais uma doença. Nós vamos passar por outras situações de doenças. Nós vamos passar por outras situações de doenças já existentes, novas doenças. E a gente não, se isso é algo que nos movimenta, o Evangelho precisa nos movimentar muito mais. A cura, ela tem que estar à frente da doença. A cura, ela não tem que estar depois. Se nós declararmos enquanto saudáveis, eu declaro na minha vida, quebrado toda doença, Covid em mim não alcança, a gripe em mim, seja o que for, não, na minha vida eu não aceito. Começou uma dor de cabeça, Deus, eu repreendo essa dor de cabeça. Nós temos capacidade de controlar o crescimento e a propagação daquilo que é negativo na nossa vida. Mas isso é mediante a comportamento e fé. Se eu não tomar uma postura de comportamento em fé e falar, Deus, aqui não, aqui eu não aceito o desemprego, aqui eu não aceito uma família destruída, meus pais brigando de novo, não. Vai lá, mete a mão no travesseiro dos seus pais enquanto eles estiverem trabalhando. Fala, Deus, visita eles em sonho. Deus, a cura está aqui, ó, ministra. O travesseiro é o maior comprimido que Deus pode agir em noite de sono. Quantas vezes você ministrou no travesseiro dos seus pais? Quantas vezes você chegou na calça jeans do seu pai, no bolso de trás, e falou assim, Deus, gera aqui prosperidade. Ajuda o meu pai que tem tanto trabalhado, e a gente percebe que as horas extras têm tomado a saúde dele. Se você não fizer isso, querido, não adianta você ser cheio. Porque a hora que esvaziar, você vai entender, quer saber? Meus pais estão se arrebentando. Eu não quero saber de ter isso de casamento, para mim não serve. Meu pai está desempregado. Nossa, será que um dia eu vou conseguir uma coisa? Aí você não pega nem firme na faculdade. Nossa, meu trabalho não é bom. E aí você começa a falar mal do trabalho, no seu próprio trabalho. Mas atrasa o seu salário para você ver se você não fica nervoso. E aí a hora que você entrega o seu dízimo e sua oferta, já não tem mais o peso positivo daquilo que Deus está te devolvendo, porque você foi lá e fez o que tinha que ser feito. Muitas vezes nós não nos tornamos destaque,
Porque nós escondemos naquilo que nós acreditamos mais do que nós colocamos a nossa fé em prática. Por mais que esteja uma onda de desemprego, Deus, aqui não. Deus me sustenta, empregado ou desempregado. A gente não pode falar que Deus tem que tirar do ímpio para dar para justo. Isso é dele, ele decide. Mas é entender, Deus, que o Senhor me sustente, empregado ou desempregado. Quando nós construímos isso, nós vamos trabalhar o coração do outro. Quantos sabiam que ele tinha esse coração? E a gente percebe que ele não fica muito sozinho, tem sempre uma galera junto. Quantas vezes eu me senti assim dentro da igreja, gente? Quantas vezes a gente percebe que a gente chega numa roda, a gente é o famoso espalha-roda. Normalmente eu chegava na roda assim, nego sumia, eu já dá aquele totozinho. Deixa eu ver se eu não pisei nada aqui. É ruim demais, é ruim demais. E muitas vezes, vou falar para vocês, a gente sai porque o outro saiu, né? Nem porque a gente quer. E a gente normalmente é influenciado pelo... Tem um referência ali. E aí alguém chega e fala assim, não, cara, você vai sair, você sai sozinho. Chega de arrastar a gente para panela, para grupos fechados. No reino de Deus não cabe grupo fechado. No céu, querido, não vai ter... Se aqui fosse uma nuvem, e aí Deus estava voltando e vai buscar a gente agora. O nego ia catar da última cadeira e sentar aqui. Eu falei, essa aqui é a primeira que vai, deixa eu garantir, porque é igual o Titanic, né? A hora que encheu os botes, se faltar, eu vou ficar aqui nadando até alguém chegar para vir buscar a gente. No Evangelho não cabe panela. No Evangelho não cabe exclusão. No Evangelho cabe corações disponíveis a sofrer pelo outro. Sabe, é muito interessante que quando Pedro saiu e teve aquela experiência com Jesus, ele estava ali ouvindo o grito do povo, falou, não vai, não vai, não vai, não vai. Mas quantas pessoas que por medo tá andando com gente, tendo experiência com Deus, mas continua só como bastidor. Eu conversei com meu filho, porque meu filho gosta muito de futebol, e o pastor Hildo contou um testemunho lá de deixar o futebol para ser pastor. Eu não sei se vocês sabem, a própria esposa dele, quando foi casar com ele, falou, olha, eu caso com você, mas qual a sua pretensão? Eu falei, eu jogo bola e tal, tenho um ministério na igreja, mas ele ainda não é pastor. Eu falei, então tá, porque eu só não queria casar com um pastor. E hoje está lá, casou com um pastor e virou pastor ainda. Sabe, qual é o seu coração? Porque a gente, cara, é fantástico, é mais um testemunho. Na verdade, nós somos banhados. Se tem algo que dentro da nossa igreja que a gente tem de motivação para entrega, é a nossa igreja. Nós enxergamos todos os nossos pastores que deixou algo, e principalmente o financeiro, né? Quando se trata de dinheiro, se trata dessas coisas, isso de fato desperta no ser humano, isso é natural, esse coração surpreendente. E aí vem pastor Hildo e fala, olha, eu ganhava 30 pau jogando bola na Série B, não era nem, né? Era chamado, depois de muitos, daí vinha ele. E aí eu deixei por um chamado. E aí a gente percebe que se nós não mudarmos o nosso coração, a gente vai sofrer muito, porque a gente vai viver numa constância de pedir para Deus e achar que porque Deus não responde, Ele não está ouvindo. Peça para Deus a partir de hoje, Deus, eu quero me relacionar no tempo certo. Deus, eu quero um crescimento profissional no tempo certo. Deus, eu quero uma qualificação melhor no tempo certo. E nesse momento, o que eu faço? Em relação a namoro, se dedique mais à igreja. Em relação a um crescimento maior educacional, estude mais do que você tem estudado. Em relação a um crescimento profissional, seja melhor no que você faz, já. Mas eu não estou empregado. Então lava a melhor louça que você puder na tua casa. Se você não aprender a fazer nas pequenas coisas, você provavelmente vai sim ser levado para grandes coisas, mas não vai permanecer. Eu quero falar com vocês para encerrar o que a gente faz então, e isso está em Jeremias 33, 3. Em Jeremias 33, 3 tem a resposta. Clama a mim e te responderei
e anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós temos desistido de grandes coisas porque nós não temos recebido as respostas. Mas clamar, eu entendo que clamor, ele está um passo à frente de orar. Porque orar é quase um ritual. Você vai lá, ora, e aí você tem o seu devocional. Então todo dia, por exemplo, 7 horas da manhã, você tira aquele tempo, você ora. E aí você já tem feito isso constantemente. Clamar é você intensificar aquilo que você faz. Então é você chegar ali e falar: Deus, agora é um tempo de começo, sem tempo de fim. Enquanto eu não tiver uma resposta, eu vou jejuar. Enquanto eu não tiver uma resposta, eu vou fazer voto. Enquanto eu não tiver uma resposta, eu vou fazer alguma coisa. Clamor, ele é algo que vai acelerar aquilo que você já faz constantemente. Clamor é quando você entende que precisa de um tempo mais objetivo, mais dedicado e mais voltado a Deus. Tem hora que eu não, agora não, mas quando eu estava viajando a trabalho, tinha dias que eu colocava meu CD lá dos Isaacs, e eu ia estrada fora, e eu colocava a música, e o tempo de oração que eu tinha era o tempo de estrada. Então eu orava assim, pedia a Deus a minha casa, pedia a Deus a muitas coisas, mas eu tinha que estar atento com o carro que vinha atrás, atento com o trânsito. Então assim, eu embutia outras coisas na minha oração. A minha oração, ela estava contida e envolvida as minhas atividades do dia. Clamar é quando eu falo assim: olha, agora eu não quero saber o que está acontecendo em volta de nada. Sabe por que falta muita resposta? Porque tem se existido pouco clamor. Nós precisamos continuar com aquele aquecimento que teve no acampamento. Aquele gás, aquela intensidade, é sentar. Gente, esquece cadeira, senta no chão, senta aqui. Porque a gente não pode mais ter um comportamento de multidão. Quantas pessoas já não tiveram a oportunidade de ver Jesus face a face? Eu fico imaginando, na multidão. Porque diz que na multidão, ele falou: alguém me tocou. Ou seja, ele estava fechado com um monte de gente. Agora, o mais triste de tudo isso é saber que na grande maioria dos momentos que ele caminhava com a multidão, poucas pessoas voltavam transformadas, e outras voltavam abastecidas de algo que viu. Nesse culto e todos os cultos que nós participarmos da nossa célula, seja nós ministrando ou sendo ministrado, nós temos a oportunidade de decidir se eu vou lá só para levar uma informação daquilo que eu vi de Deus, ou falar assim: olha, eu consegui no meio da multidão ir até Ele tocado. Eu consegui no meio da multidão. Nós precisamos intensificar a nossa busca. Jovem, tem coisa que está atrasada na sua vida de receber. Você precisa intensificar essa busca. Algumas coisas nós queremos e não é tempo. Outras coisas nós estamos deixando o tempo tomar da gente aquilo que já era para ser nosso. Nós precisamos intensificar isso no culto de jovens. E eu convido vocês a, de fato, junto comigo, junto com todos nós, intensificarmos isso. Guarde o teu coração nesses tempos de final de ano. Cuidado com as festas, cuidado com as programações familiares. Nesse tempo é tempo de nós despejarmos aquilo que nós somos cheios no acampamento, mas também nos policiarmos, colocarmos nosso coração, a nossa vida, a nossa saúde. Deus, obrigado porque eu tenho saúde, obrigado porque eu posso ministrar a Tua palavra dentro desse momento de festa familiar. Não deixe a sua célula, não precisa, mantenha online, mas não abandone o compromisso com Deus, porque nós precisamos viver Deus hoje. Você vê que é muito interessante, a gente é muito induzido às redes sociais, às mídias. Cadê falar da política? Agora ninguém fala, agora voltou o Covid. Vamos sair das redes sociais, gente. Sai, pelo amor de Deus, dessas redes sociais, desse envolvimento de do mundo. Essas pessoas precisam estar falando de Deus. Essas pessoas precisam estar falando. As nossas redes sociais aqui, ó, do nosso convívio, era para estar trocando experiências de acampamento. Era para a gente estar falando do que a gente viu aqui, ó. Ninguém do mundo teve a experiência de estar ali, a não ser quem esteve ali. E aí isso daqui a pouco passa despercebido. Está ali agora acontecendo nesse exato momento, encontro, semana que vem encontro. Nós precisamos falar daquilo que nós estamos vivendo.
Nossa vida é o que está acontecendo dentro desse prédio. Nossa vida é o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa casa, daquilo que nós estamos todos os sábados vindo, recebendo e depositando na nossa casa. Eu não estou falando para nós sermos negligentes com o mundo e não tomarmos cuidado. Eu estou falando para nós crermos e entendermos que posicionamento e direcionamento nós temos recebido todo momento da igreja. Agora, dentro da minha casa, dentro da tua casa, dentro da tua faculdade, não vai precisar a política entrar. Você pode transformar ela do jeito que você quiser. A política não escreveu o seu livro. Você escreveu. Ninguém sabe do que você sonha, nem eu sei o que você escreveu. Agora, isso vai acontecer na medida que você buscar. Nosso coração, ele é muito... a gente precisa tomar cuidado, porque a gente muitas vezes deixa ele muito desprotegido. Cuidado com as redes sociais nesse final de ano. Cuidado com as confraternizações. E cuidado com aquilo que você tomar de decisão. Não abandone célula. Não abandone os compromissos da igreja. Adapta isso. Amém? Quero te convidar para se colocar de pé. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado, porque mais uma noite a sua palavra foi ministrada, e mais do que ministrada, foi ensinada. Eu coloco aqui, Senhor Jesus, os nossos corações nas tuas mãos, para que nós possamos, Senhor Jesus, tomarmos decisões para o que é hoje, tomarmos escolhas para o que é hoje, respeitarmos o tempo de oração e petição ao Senhor, em busca e clamor. Entendemos que o Senhor vai nos dar aquilo que tiver que dar no tempo certo. Guarda o nosso coração da ansiedade, guarda o nosso coração dos medos, guarda os nossos corações das perguntas sem resposta. Pedimos também, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a conduzir nesse final de ano os nossos comportamentos, decisões, dentro das confraternizações familiares, do trabalho e da escola, entendendo que nós somos do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a permanecermos fiéis, fincados na rocha, ó Pai, firmes, com compromisso de célula, com compromisso de não nos contaminarmos, ó Pai, que nós possamos nos encher todos os dias em oração, que nós possamos, Senhor Jesus, todos os dias nos enchermos, se estamos saudáveis, continuar agradecendo e pedindo, Pai, nos mantenha saudável. Se nós estamos empregados, Pai, nos mantenha empregado, e mesmo que eu tenha que ficar desempregado, me mantenha na prosperidade da fidelidade. Se nós precisamos, Senhor Jesus, também colocar a nossa casa nas tuas mãos, colocar os nossos familiares, nós possamos, Senhor Jesus, colocar a nossa fé em prática. Que nós possamos orar pelos nossos pais, ministrarmos no coração deles aquilo que nós cremos, buscamos e vivemos aqui nesse sábado. Nós não queremos, ó Pai, sermos retentores daquilo que o Senhor nos entrega. Nós não somos, Senhor Jesus, caixas para guardarmos graça. Nós somos, Senhor Jesus, fontes de águas vivas que nós queremos derramar sobre outras pessoas. Nós somos canais ligados ao céu, onde o Senhor pode nos usar e derramar através de nós, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa célula. Que esse final de ano seja um final de ano de derramar da Tua graça mais do que nunca foi vivido. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós agradecemos pelo nosso grupo de jovens, nós agradecemos pela nossa igreja, pelo ministério de jovens, ó Pai, e nós nos colocamos disponíveis a continuarmos aquilo que nós vivemos no acampamento. Nós nos colocamos em compromisso, ó Pai, de continuarmos intensos na dança, no louvor, nas ministrações, Pai, de buscar ao Senhor sem vergonha, sem medo. Pai, que nosso sentimento não seja de mantermos escondidos, mas que nós possamos, Senhor Jesus, nos apresentarmos à Tua presença. Pai, nós precisamos, Senhor Jesus, de um coração corajoso para encarar esses tempos, para encarar esse final de ano, para encarar aquilo que nós muitas vezes somos confrontados. E nessa noite nos enche, ó Pai, nos capacita, nos intensifica, ó Pai, da Tua graça. Conta conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.